Capítulo 7. 3 escravos e um herói. Holy, seu pedaço rangente de merda. Sun-Yi se pressionou contra a carroça, empurrando com todas as suas forças. 4 poderosos bois que costumavam puxá-la estavam agora mortos, e em vez deles, 3 escravos cansados estavam tentando fazer o trabalho. Mesmo com a inclinação da estrada ajudando-os, a velocidade da carroça era agonizantemente lenta. O tirano, em comparação, estava se movendo muito mais rápido. Empurrando Ero para trás com um golpe mortal de seus braços inferiores, ele levantou os outros 2 até o pescoço do animal e tentou pegar a corrente que estava em volta como um laço. No entanto, desta vez, a física assustadora de Mountain King se transformou em desvantagem. Suas longas e aterrorizantes garras ósseas eram perfeitas para rasgar carne, mas não eram a melhor ferramenta para manipulações precisas. Levou algum tempo para que o tirano conseguisse segurar a corrente sem cortar seu próprio pescoço. Até então, a carroça estava quase na beira do precipício. Vamos lá. Só um pouco mais. O que se seguiu aconteceu muito rapidamente. As rodas traseiras da carroça finalmente deslizaram da estrada, pendurando-se sobre o poço, escuro e aparentemente sem fundo abaixo. A criatura virou, encarando os 3 escravos sem expressão com seus 5 olhos mortos e leitosos. A carroça se inclinou, lançando Shift e Sholar ao chão, e então congelou, equilibrada precariamente em seu eixo central. Sun-Yi era o único que ainda estava em pé. Ele lançou um último olhar para o monstro imponente e então bateu o ombro na frente da carroça, colocando todo o seu peso nela. A carroça finalmente perdeu o equilíbrio e rolou sobre a borda, raspando seu fundo ensurdecedoramente contra as pedras pontiagudas. Sun-Yi caiu para frente e aterrissou de joelhos, salvando-se por pouco de cair no abismo com ela. Virando a cabeça para o tirano, ele lhe deu um sorriso malicioso. Mountain King fez um movimento para investir contra o escravo magricela, mas já era tarde demais. Um momento depois, a corrente em seu pescoço ficou tensa, e ele foi puxado para trás com tremenda força, voando sobre a borda do penhasco como um boneco de pano. A criatura caiu na escuridão em silêncio, como se recusasse a acreditar que foi derrotada por um ser humano pequeno. Vai e morra, bastardo, pensou Sun-Yi. Então ele deu uma respiração profunda e cansado e caiu no chão, totalmente exausto. É isso? Eu passei no teste. Ele descansou nas pedras frias, olhando para o céu noturno, e esperou pela voz vagamente familiar, mas elusiva, anunciar sua vitória. Mas em vez disso, onda após onda de dor que ele havia escolhido ignorar antes, finalmente começou a alcançar seu corpo abusado. Sun-Yi gemeu, sentindo dor por todo o corpo. A pele em suas costas, cortada pelo chicote de um escravizador e perfurada pelos espinhos ósseos de uma larva recém-nascida, especialmente, estava em agonia. Ele também estava começando a tremer, mais uma vez consumido pelo terrível frio. Acho que não. Seus pensamentos eram lentos e turvos. O que mais eu devo fazer? Uma figura escura apareceu acima dele. Era Ero, parecendo calmo e tão bonito como sempre. Havia sujeira arranhões em sua armadura, mas caso contrário, o jovem soldado parecia estar bem. Ele estendeu um braço para Sun-Yi. Levante-se. Você vai congelar até a morte. Sun-Yi suspirou, aceitando que seu primeiro pesadelo ainda não havia terminado. Então ele apertou os dentes e lentamente se levantou, ignorando a mão estendida de Ero. Ao redor deles, havia uma cena de carnificina total. Exceto pelos 3 escravos e Ero, todos os membros da caravana estavam mortos. Seus corpos estavam espalhados pelo chão, horrivelmente mutilados ou despedaçados. Aqui e ali, uma carcaça repulsiva de uma larva podia ser vista. As sombras lançadas pela fogueira dançavam alegremente pela plataforma de pedra, aparentemente não perturbadas por essa visão mórbida. Sun-Yi também estava muito cansado para se importar. Shift e Sholar já estavam de pé, olhando para ele com apreensão cansada. Com ou sem algemas, eles ainda eram escravos, e ele ainda era um condutor de escravos. Notando seus olhares tensos, o soldado suspirou. Cheguem mais perto do fogo, todos vocês. Precisamos nos aquecer e discutir o que fazer a seguir. Sem esperar por uma resposta, Ero se virou e foi embora. Depois de hesitar por alguns momentos, os escravos o seguiram. Algum tempo depois, os 4 estavam sentados ao redor da fogueira, absorvendo o calor agradável. Shift e Sholar estavam próximos um do outro, mantendo uma distância segura de Ero.
Sun-Yi sentou-se separado de todos os outros, não porque tivesse uma razão específica para desconfiar de um mais do que dos outros, mas simplesmente porque não gostava de pessoas em geral. Crescendo, Sun-Yi sempre foi um desajustado. Não é que ele nunca tentou se aproximar de alguém, é apenas que parecia lhe faltar a habilidade. Como se houvesse uma parede invisível entre ele e outras pessoas. Se tivesse que colocar em palavras, Sun-Yi diria que nasceu sem uma pequena, mas importante engrenagem em seu cérebro que todos os outros pareciam possuir. Como resultado, ele, frequentemente ficava perplexo e confuso com o comportamento humano, e suas tentativas de imitá-lo, por mais diligentes que fossem, inevitavelmente fracassavam. Essa estranheza deixava os outros desconfortáveis. Em resumo, ele era um pouco diferente, e se havia uma coisa que as pessoas odiavam, eram aqueles diferentes deles. Com o tempo, Sun-Yi simplesmente aprendeu a evitar se aproximar demais de qualquer um e se estabeleceu confortavelmente em seu papel de excluído. Esse hábito serviu bem, pois não apenas o tornou autossuficiente, mas também o salvou de ser apunhalado pelas costas por personagens duvidosos em várias ocasiões. É por isso que ele não estava animado em compartilhar o restante deste pesadelo com 3 estranhos. Em vez de tentar iniciar uma conversa, Sun-Yi sentou-se quieto, perdido em pensamentos. Depois de alguns minutos, a voz de Ero finalmente quebrou o silêncio. Assim que o sol nascer, vamos coletar o que quer que encontremos de comida e água e voltar para baixo da montanha. Shift olhou para ele com desafio. Por que deveríamos voltar? Para sermos colocados em correntes novamente. O jovem soldado suspirou. Podemos seguir caminhos separados assim que deixarmos as montanhas. Mas até lá, ainda sou responsável por suas vidas. Não podemos continuar pela estrada, já que o caminho sobre o passo da montanha é longo e árduo. Sem os suprimentos que estavam armazenados na carroça, suas chances de sobrevivência não são altas. É por isso que voltar é a nossa melhor esperança. Cholar abriu a boca, planejando dizer algo, mas então pensou melhor permaneceu em silêncio. Shift amaldiçoou, aparentemente convencido pelas palavras racionais de Ero. Não podemos descer. Os 3 se viraram para Sun-Yi, surpresos ao ouvir sua voz. Shift soltou uma risada e olhou para o soldado. Não dê ouvidos a ele, excelência. Esse garoto é, tocado pelos deuses. Ele é louco, é o que estou tentando dizer. Ero franziu a testa, olhando para os escravos. Os 2 de vocês só estão vivos graças à bravura desse menino. Não tem vergonha de falar mal dele assim? Shift deu de ombros, mostrando que não estava com vergonha alguma. O jovem soldado balançou a cabeça. Eu, por outro lado, gostaria de ouvir a razão dele. Diga-me, por que não podemos descer? Sun-Yi mudou de posição, desconfortável no centro da atenção de todos. Porque o monstro não está morto.